Agora, Hércules vai usar sua sabedoria e forças interiores para salvar alguém que está em profundo e constante sofrimento. Para tanto, ele tem que atravessar um rio escuro e enfrentar o guardião do inferno, Cérbero, um cão de 3 cabeças. Neste trabalho, Hércules ingressa no inferno coletivo e começa a servir em âmbito maior. Ele tem consciência de que não está livre enquanto houver uma só alma prisioneira. Em contato com níveis superiores, usar os próprios dons em auxílio à humanidade. Bem-vindos, queridos amigos, a mais um programa Trechos de Conhecimento. Como vocês podem ver, estamos gravando no estoque de livros da Irdin Editora. Hoje estudaremos o 10º trabalho de Hércules, Cérbero morre. Como usualmente fazemos, vamos à síntese deste trabalho. O processo é abrir a passagem para os mundos espirituais. Já a tarefa principal é identificar-se com níveis superiores e usar os próprios dons em auxílio da humanidade. A realização é o serviço. E por fim, a chave para a realização é não focalizar a consciência nos corpos densos, mas em níveis internos. Iniciaremos nossa leitura na página 129. Vamos lá? Depois de tantas tarefas cumpridas, Hércules encontra a sabedoria e a força interiores. Irá agora usá-las para salvar alguém que está em agonia, vítima de um enorme e persistente sofrimento. Para que o herói esteja seguro do que vai encontrar, o instrutor toca-lhe a testa, que, após o trabalho com o leão de Nemeia, se tornou bem mais sensível. Com aquele toque, abrem-se os seus olhos internos, o que lhe permite ver uma cena impressionante. Um homem prostrado sobre uma pedra, pés e mãos acorrentados, geme de dor, enquanto um abutre lhe pica o fígado. Um fio de sangue esvai-se dele sem parar, caindo ao seu lado. O homem pede ajuda, elevando as mãos acorrentadas, mas suas palavras ecoam inutilmente por uma paisagem desolada, deserta. A visão interna desaparece e Hércules encontra-se de novo ao lado do seu guia. O instrutor lhe diz que aquele ser, Prometeu, tem sofrido assim durante eras inteiras, sem, no entanto, morrer, pois é imortal. Habita ele as regiões do inferno, sob o domínio de um Senhor muito poderoso. Para ser libertado, é preciso que alguém desça até as profundezas daquele local. Vá até lá, diz o instrutor ao herói. Faça o que tem que ser feito e depois volte para os planos externos da vida. O guerreiro aventura-se então pelo 10º portal. Penetrando cada vez mais para o fundo, ele viaja pelos mundos da forma, como se fosse atingir o subconsciente da Terra, se assim se pode dizer. A atmosfera torna-se sufocante e a escuridão intensa. Entretanto, o guerreiro permanece firme em sua meta, como sempre. Nunca se sentira antes tão decidido. Esta é uma tarefa importante para ele, pois a partir dela estará totalmente a serviço de algo superior à sua compreensão e até mesmo superior às suas possibilidades humanas. Mas o herói conta com a ajuda de sua energia interior. Em determinado trecho da jornada, ele se defronta com um declive íngreme, longo à sua frente. Sem medo algum, vai caminhando. Embora pareça estar sozinho naquela façanha, ele sabe que isso não é verdade. Algumas vezes vagueia, embora ciente de que está sendo guiado. Essa é uma nova situação para ele, pois mesmo quando não ouve a voz do instrutor, sabe que ele está ali, manifestando-se de alguma maneira,
seja por meio dos fatos que ocorrem à sua volta, seja pela presença de uma energia cuja proveniência e destino lhe são completamente misteriosos. Uma prova terrível espera agora, a de atravessar um rio escuro e envenenado, que representa parte do subconsciente da Terra. As almas desencarnadas devem chegar a outra margem sem saber o que as aguarda. Para tanto, precisam pagar certa quantia, a fim de poderem tomar uma barca que está sempre ali, vigilante. Quando Hércules entra na barca para atingir a outra margem, nada lhe é cobrado, pois o barqueiro sente-se temeroso diante dele. Assim, o herói entra em Hades, região obscura, onde as sombras ou invólucros dos desencarnados vagueiam. De imediato, dá-se conta ali da presença da Medusa, cuja cabeça, em vez de cabelos, tem serpentes emaranhadas e sibilantes. Tentando abatê-la, Hércules percebe que a espada que usa nada atinge, golpeando apenas o vazio. A Medusa desaparece. Sim, Hércules está em um nível de existência estranho, até então desconhecido para ele. Prosseguindo em seu caminho, ele atravessa uma rede de labirintos e chega à corte do rei daquele submundo. Medonho, com um olhar ameaçador, o rei vive sentado em um trono negro. Que veio buscar no meu reino? Pergunta-lhe a criatura. Hércules responde-lhe que sua missão é libertar Prometeu. Ora, o caminho até o centro de Hades é vigiado por um cão de 3 cabeças, nas quais se enroscam monstruosas serpentes. Seu nome é Cérbero. O hediondo rei promete ao guerreiro que, se ele conseguir dominar o cão usando apenas as mãos, sem portar qualquer arma, ser-lhe-á permitido libertar o sofrido Prometeu. Na verdade, ele não acredita na competência de Hércules. Ainda assim, o herói prossegue e logo encontra o cão de 3 cabeças. Seu latido é terrível e penetrante. Rosnando, ele corre na direção de Hércules, que, com incrível presteza, dá um salto e, sem que Cérbero tenha tempo de reagir, agarra-o pela garganta de sua cabeça central. Com todas as suas forças, começa a apertá-la firmemente, enquanto o cão se debate, sem conseguir soltar-se. Aos poucos, enfraquecido, deixa-se dominar. Agora o guerreiro pode seguir adiante. Encontra logo Prometeu deitado sobre a pedra, agonizante. Rompe-lhe rapidamente as correntes, libertando-o do sofrimento. Cumprida a tarefa, o herói retorna ao reino dos vivos e ali reencontra seu instrutor. Com o olhar, este lhe diz que uma luz começou a brilhar na escuridão da terra e que foi aquele o seu primeiro serviço para o mundo maior. Repouse agora, meu filho, diz-lhe internamente. Em trabalhos anteriores, vimos que Hércules passara pelo seu inferno pessoal, simbolizado pelos diferentes pântanos. Neste, ele ingressa no inferno coletivo. Tendo aprendido a lidar com o próprio subconsciente, tem condições agora de servir em âmbito maior. Essa ampliação de sua capacidade de prestar serviço é uma verdadeira realização do ponto de vista da alma. Não se pode aprender por ouvir dizer, mas apenas por meio da vivência. As 3 cabeças de Cérbero, guardião do inferno, simbolizam a sensação, o desejo e as boas intenções. A cabeça central, o desejo, é logo atacada por Hércules, porque é a principal delas, é a que motiva e dirige as outras. Todos sabemos que as boas intenções da criatura humana quase nunca correspondem à sua verdadeira necessidade ou à de outrem. Elas têm origem no desejo e por isso permanecem em nível ilusório, como que lutando contra moinhos de vento. Quanto às sensações, sempre deixam a mente ocupada, quando esta deveria estar livre. As serpentes emaranhadas ou que se enroscam
representam aqui as ilusões que impedem a vida espiritual do homem, a saber, o chamado para o materialismo em seus aspectos de excesso de consumo, luxo ou apego a objetos, bens, situações ou pessoas. Ilusões que levam a energia para os níveis inferiores do ser. Outras são de natureza puramente psíquica, como, por exemplo, o medo, que acaba trazendo a inércia. Se refletirmos sobre Cérbero e a Medusa com suas serpentes, encontraremos em nós mesmos pontos a serem transformados. Um deles é o medo. E o que é o medo? Concretamente, é um resíduo da vida pré-histórica. As condições difíceis que havia na órbita física e psíquica da Terra, em seus primórdios, deixaram no subconsciente do homem profundas marcas, desastres geológicos, lutas com animais gigantescos que normalmente o venciam e o destruíam, condições difíceis de sobrevivência e climas inóspitos imprimiram no ser humano marcas que ele carrega até hoje. O medo somente será desalojado do planeta à medida que o homem for fazendo a ligação entre a sua consciência pessoal, com seus recursos falíveis, e a sua supraconsciência, com suas possibilidades ilimitadas. Ao construir essa ponte entre a mente racional e a mente superior, o homem vai se dando conta de sua imortalidade, porque começa a experimentar a vida em outros níveis de existência, não mais condicionados pelo nascimento e pela morte física. Experimentando sua própria presença em um plano sutil e interno, o indivíduo percebe que ali nem nasceu nem morrerá. Esses dois fatos ou estados não existem em sua supramente. A contínua aspiração a conhecer as realidades dos níveis superiores ou suprafísicos do próprio ser, níveis estes que estão além do mental comum e analítico, vai construindo essa ponte do ponto de vista da personalidade do homem. Por outro lado, havendo tal aspiração, a consciência mais elevada do indivíduo vai respondendo e construindo a mesma ponte a partir da extremidade superior. Um dia, os esforços se encontram e a ligação é feita. Esse trabalho é inconsciente e não pode ser controlado pela mente analítica. No nível físico, ele se dá por meio de uma autodisciplina voluntária e oportuna. No nível emocional, é empreendido por meio do desejo de servir, de ser um elo positivo na corrente evolutiva e, principalmente, de dissolver a possessividade sobre os demais seres e sobre os objetos puramente materiais. No nível mental, o trabalho de construção da ponte é feito automaticamente, quando se mantém a aspiração firme e inalterada, o que só é possível por meio da energia da fé existente na alma do homem como parte de sua íntima essência. A partir desse 10º trabalho, Hércules está decididamente voltado para o altruísmo. Enfrenta o inferno para libertar a humanidade de si mesma. Passa pelo rio escuro para perceber que não poderá estar livre enquanto houver uma última alma prisioneira. Com essa consciência, entra no trabalho seguinte, quando se aprofundará mais ainda nesta universalidade. Tal ascensão, nos dias de hoje, não é feita por meio de exercícios, como acontecia nos tempos passados. O homem, atualmente, ao segurar a própria hidra à luz do sol e sob ventos curadores, mantendo a mente firme no ponto mais alto que sua consciência pode atingir. Emancipe-se das forças que o mantêm na ignorância e nos domínios do medo e da dúvida. No trabalho relativo às maçãs de ouro, podemos ver que Prometeu também estava presente, simbolizando o próprio eu superior de Hércules acorrentado à matéria. Neste 10º trabalho, o herói encontra-o novamente, porém em outra etapa de sua história evolutiva. Aqui, a situação de Prometeu representa a situação de toda a humanidade,
que só pode ser libertada por Hércules depois que ele próprio tenha deixado de ser prisioneiro. Na verdade, à medida que nos libertamos das cadeias que nos prendem e que nos tornamos aptos a ajudar o próximo, é que passamos a ser cada vez mais úteis ao plano evolutivo. Bem, hoje ficamos por aqui. No próximo programa estudaremos o 11º trabalho de Hércules, limpando estábulos. Até lá!